Eu acho que reconhecer o erro e voltar atrás é realmente coisa de pessoa inteligente. Ah, pô, errei. Não vou ficar aqui, permanecer no erro aqui. Desculpe aí, tá? Desculpe aí. Esquece. Acho coisa de gente inteligente. Gente burra vê que errou, mas não quer reconhecer, não quer dar o braço a torcer, não quer dar a mão à palmatória e segue naquele erro, né? O cara vai naquele erro e ele só vai só se complicando, porque ele vai potencializando aquele buraco que ele entrou, fica até que tu chega num momento que tu não tem mais espaço, não tem como voltar. Ficou tão claro que tu errou, que tu sabe que errou, mas que tu não consegue fazer a volta. Ou seja, tu tem um problema de personalidade, cara. Então, cabeça duro, chamado cabeça duro. Nesse momento aí que a gente está vivendo, da política toda polarizada e tudo, o que a gente vê? Olha, eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu votei no Lula em 2002, como a maioria das pessoas. Votei com convicção, convicto que era o certo. Chegou ali 2005, lá sei eu, mais ou menos por ali, quando se começou a descobrir o mensalão, disse, opa, e eu era um cara totalmente apolítico, isso é importante, apolítico, acompanhava sim, mas não me interessava muito por política. Mas quando se descobriu o mensalão, eu comecei a ver aquele esquema e comecei a ver aquela pessoa do jeito que ela realmente era e não através daquela fachada daquele cara, esse sim, tiozão do churrasco, na minha opinião, animador de auditório, um cara, né, parecia que era simpático, que tinha um carisma, naquele momento tinha. Aí eu comecei a ver, peraí, tem coisa. E comecei a me aprofundar e aí começar a entender, tentar entender um pouco mais da política. Pô, comecei a criar uma convicção de que aquele cara era, né, um farsante, fajuto. Comecei aí me posicionar, sou cartunista, chargista, comecei a fazer charges, publicar charges, tirando sarro dele, do que ele estava fazendo. Enfim, fui criando a minha convicção e de lá para cá, vê bem, de 2005 para cá, só ampliei, só solidifiquei minha convicção, mas muito. E quando eu assumi minha posição, né, que eu saí daquela esquerda, nem que fosse de leve, porque a gente achava, e isso foi uma construção muito bem feita pelos próprios, que a esquerda era onde era o lugar das pessoas legais, e a direita era o lugar das pessoas que eram a favor da ditadura, da tortura, que eram racistas, que não se importavam com as pessoas, né, com a humanidade, que eram só interessadas no capitalismo, aquela coisa, aquela palhaçada toda lá. Foi um trabalho muito bem feito pela esquerda, ela conseguiu criar realmente esses estereótipos. Mas eu me dei conta e não tive problema em começar a expor, inclusive, minha posição num momento difícil de tu sair daqui, dessa esquerda legal, e dizer, não estou mais nisso aqui, e começar a arrumar mais para a direita. Mas, né, eu sou mais ligado ao liberalismo, né? Não me acho um conservador, não, sou um cara mais liberal, mas jamais dessa esquerda, essa esquerda jamais, aversão total, e assumir minha posição num momento difícil, onde as pessoas dizem, muita crítica, porque era difícil tu sair daqui e vir para cá, era difícil, mas eu não tive esse problema, não padeci desse mal, enfrentei isso aí muito bem, crítica, não, tu não era assim, aqueles pra furar, aquela coisa lá, criancice lá quase. E só me fortaleci, só me convenci cada vez mais e sou tranquilo em relação à minha posição. Bom, agora o que aconteceu? Chegou lá num ponto que muita gente fez isso. Muitas pessoas fizeram meio que de forma velada, realmente entenderam que aquela esquerda era podre, que realmente estava criando esses sistemas de corrupção, porque corrupção sempre houve.
Agora, sistemas de corrupção foram desenvolvidos por essa esquerda, que todas as estatais, todas as negociações, tudo que envolvia, né, dinheiro, o Estado ia lá e pegava seu quinhão, seu percentual. Isso foi criado, isso foi desenvolvido, um esquemão dos grandes. As pessoas começaram a se dar conta disso e uns assumiram sua postura, como eu e vários outros ficaram quietos, mas, né, eram simpáticos a esse lado de cá. Mas era difícil tu sustentar essa posição. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: gente que estava do lado de cá, deu conta daquilo lá, como eu dei, viu tudo que eu vi, veio para o lado de cá, mas daí se deu conta do seguinte: peraí, mas meus amigos ficaram lá, as pessoas ditas legais estão lá do outro lado, estão me cobrando. E retornaram para lá. Esse Bolsonaro, foram aqueles que começaram, não, mas esse Bolsonaro não dá, esse Bolsonaro aí não dá. Quer dizer, preferiram ficar com o... né? Foram para lá, apesar de todas as provas, apesar do, né, mensalão, petrolão, apesar de tudo, foram para lá. Por quê? Porque queriam ficar bem com as pessoas ditas legais, né? Nesse momento e não conseguiram, eram pessoas sem personalidade. Vamos falar sério? Gente sem personalidade, Maria vai com as outras, gente fraca, gente com caráter duvidoso, que se bandiou de volta para lá, gente com caráter duvidoso. E aí, aí se escancarou de vez o que é esse governo, o que esse cara é, um racista que ele é, um antissemita que ele é, e que já se mostrava lá atrás. Um cara que dá uma entrevista para Playboy lá no final dos anos 70, início dos anos 80, que diz, com tanta gente para dizer que tu admira, tu vai lá e diz que tu admira o Adolfinho. Porra! E esse partido mesmo, o partido dele, já demonstrava o seu antissemitismo, o seu racismo, o seu radicalismo. Esse partido e os seus derivados, né? Todos esses já demonstravam tudo isso. E aí o que aconteceu? Esses caras, ficou mal para esses caras. Agora que escancarou tudo com o Laranjão aí, que está brotando tudo, que esse cara está com menos de 20, tem menos de 24 de aprovação, porque é o Datafolha que diz que é 24. Margem de erro que é para 22, e sendo Datafolha, o cara não tem aprovação nenhuma. O cara tá estourado, o Brasil, o cara tá arrebentado, arrebentou a nossa diplomacia, tudo. Aí tu começa a ver um daqueles caras lá vindo para o lado de cá. Os Maria vai com as outras, sem culhão, que não seguraram, isso não, vou ficar aqui, que a minha posição é aqui, não, os que foram para lá, vindo para cá. Não é os que reconheceram o erro, porque o erro eles já tinham visto que o lado de lá era errado, foram para lá, entendeu, né? Então eles voltando devagarinho, cabeça baixa, querendo voltar para cá. Volta aí. Melhor antes tarde do que nunca, volta aí. Mas saiba que a gente sabe o que tu fez no verão passado. A mácula tá aí. Tu voltou para lá, não foi por convicção, foi por cagalhão que tu é. Volta aí. Mas a gente sabe quem tu é, o tipo de gente que tu é. Mas volta aí.